João, o precursor de Jesus, quando o mestre fala da sua missão, da missão desse precursor. O texto está em Mateus, no capítulo 11, versículo de 7 a 15, e em Lucas, no capítulo 7, versículo de 24 a 30, e no capítulo 16, versículo 16. Nós vamos fazer a leitura de Lucas. Inicialmente, está no capítulo 7. Logo que se foram os mensageiros de Jesus, entrou Jesus a falar deste à turba, dizendo: que é que foste ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Que é, pergunto, o que foste ver? Um homem vestido de finas roupas? Sabeis que nas casas dos reis é que se encontram os que se vestem magnificamente e vivem nas delícias. Que é então o que fostes ver? Um profeta? Sim, certamente eu vou-lhe digo, é mais que um profeta, porquanto dele que está escrito: eis que envio na tua face o meu anjo, que te preparará o caminho diante de ti. Pelo que eu vos digo que, dentre os que hão nascido de mulher, nenhum ainda houve maior do que o profeta João Batista. E todo o povo e os publicanos que o ouviram se submeteram aos desígnios de Deus, recebendo de João o mergulho. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezaram os desígnios de Deus para com eles, não se fazendo mergulhar por João. Agora em Lucas, no capítulo 16. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, o reino de Deus é evangelizado aos homens, e cada um lhe faz violência ou se esforça para entrar nele. Muito bem. Tudo se passou, como nós vimos na lição passada, que os discípulos de João foram perguntar a ele se Jesus era mesmo aquele que se esperava, o Messias, porque Jesus estava com outro grupo, em outra localidade, fazendo o que João fazia. Primeiro, pregando. Segundo, também batizando ou mergulhando as pessoas. Evidentemente, quem relembra o texto do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 2, que Jesus mesmo não mergulhava ou batizava, mas sim os seus apóstolos. Ora, faz parte do comportamento humano, da psicologia humana, viver em grupo. Todos nós, ovelhas, sentimos a necessidade do pastor. Todos nós sentimos a necessidade de um líder. O líder é fundamental na vida das pessoas. As pessoas precisam de direção, precisam de ação, precisam de bússola e leme. A bússola para dizer para onde vai, e o leme para, com determinação, traçar o caminho para chegar ao objetivo. Então as pessoas, os seres humanos, anseiam por esses mestres, por essas lideranças. E evidentemente que quando veio a figura de João, e ele começa o trabalho, o próprio nome diz da sua missão, precursor, inicialmente antes de Jesus, então automaticamente as pessoas passam a seguir João. E quando passam a seguir alguém, forma aquilo que nós chamamos de escola, a escola de João, ou melhor, o grupo de João, os discípulos de João, os seguidores de João. E nesse exato momento, quando aparece um outro mestre, quando aparece um outro pregador, e que também vai constituir um grupo, ficam assim, então, podemos dizer assim, dois grupos, dois partidos, e que automaticamente se começa a fazer uma espécie de análise para saber qual é o melhor.
né? E quando você pertence a um determinado partido, automaticamente você acha que o outro não é tão bom, e que o teu é melhor que o outro, e que você, por ter começado antes, tem mais direito, ou por ter começado depois, tem mais privilégio, ou porque tem mais conhecimento. Evidentemente que começa a haver, então, uma racha e aquilo que a gente chama espírito de corpo, onde que cada um torce para o seu partido, para o seu grupo. Isso faz parte do ser humano. Então, por exemplo, tem 2 times de futebol, automaticamente a gente começa a escolher qual o time que eu vou seguir. E aquele time que você segue é o seu time, para quem você torce, para quem você coloca as suas emoções, e o outro time merece a sua oposição, né? Você acha que o seu é melhor. A mesma coisa também com relação a partido político. A mesma coisa quando você passa a seguir, por exemplo, faz um fã-clube, né? Então você acha que o seu artista é melhor do que o outro artista, etc. Qual que tem mais direitos? Qual que é o melhor? Qual que é o mais completo? E aí vai havendo quase sempre essas disputas, que às vezes saem do terreno simplesmente de pequenos questionamentos para situações mais arrebatadas emotivamente, que muitas vezes até levam à violência. Repare como no futebol, né? Como as torcidas brigam, né, uma com a outra, às vezes até causando mortes. Veja também no caso do partido político, umas emoções vão ficando de tal forma descontrolada, né, em que as pessoas brigam, ou discutem, se desentendem, né, criam problemas sérios por causa dessa divisão. Então isso é natural, faz parte da nossa psicologia. A psicologia do ser humano está em seguir uma liderança. Nós vemos isso na natureza, né? Repare quando tem um bando de andorinha, tem uma que vai na frente, que guia, né? E assim de outras aves, quando você também vê um grupo de pinguins, um vai na frente, guiando, assim, ou arrastando, levando para aquela direção, para aquele sentido todo o grupo. Então, seguir uma liderança é anseio do ser humano. Agora, como ele não percebe ou não tem visão, no exato momento que ele não tem visão mais ampla, ele não percebe que esse grupo, as ideias se movimentam, elas estão num devenir, num processo de transformação, e que você pode às vezes sair de um grupo e ir para um outro, principalmente no campo das ideias, num outro mais completo. Por exemplo, João já tinha assinalado isso, quando João disse que ele vinha anunciar e preparar o caminho do Senhor, e ele então apresenta algumas regras básicas, fundamentais, como por exemplo, quem tem alguma coisa sobrando em termos de alimento, de veste, distribuir, ser generoso, não usar de violência, ser honesto, ser verdadeiro, né? Não dar falso testemunho, então não dizer mentira. Então essa era basicamente a mensagem de João. No grupo de João, aqueles que cercavam o João, viam ele pregando essa doutrina. Qual era a doutrina? Ser generoso, distribuir aquilo que te sobra, não ser violento, não ser mentiroso, ser honesto. Em síntese, era o que João falava. E quando ele fazia essa pregação, ele anunciava: virá um outro, muito maior do que eu, no qual eu não tenho condição de tirar a sandália dos seus pés. Eu mergulho na água, ele vai fazer um mergulho muito mais amplo, muito mais importante. Ele vai nos dar a identidade como espírito. Ele vai nos mergulhar no espírito, ou melhor, vai nos dar a cidadania de espírito. Deus é espírito, vai dizer Jesus para a samaritana. E quando, então, o texto bíblico fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós somos espírito também. E porque somos espíritos, somos iguais a Deus, logo ele vai nos dar essa identidade espiritual. Vai nos colocar como cidadãos, filhos do Pai, filhos de Deus. Por isso que ele sempre, quando se refere a Deus, se refere como Pai, o nosso Pai. A gente então, como filhos de Deus, ganharíamos com Jesus, na mensagem de Jesus, a cidadania divina, a cidadania espiritual. É essa
que é a maior e a grande missão de Jesus. Isso tudo também no amor, porque diz João que ele também mergulhará no fogo, e o fogo é a grande descoberta que precisamos fazer, que é a descoberta do amor. Então, Jesus veio nos trazer essa identidade espiritual, essa cidadania espiritual, que nessa cidadania, né, o estatuto dessa cidadania é o amor. A lei que se vive para o cidadão filho de Deus, para o cidadão espiritual, é o amor. Então essa é a missão de Jesus. João diz que a missão dele é muito aquém dessa de Jesus, que ele apenas vem dizer, em síntese, para a gente ser generoso, para a gente não ser violento, não dar falso testemunho, ser honesto. Então a missão dele é, não que não seja importante, mas é muito diferente daquela outra muito maior que o Cristo vai apresentar, o estatuto divino, que é a mensagem do amor total. Mais do que de ser generoso, de distribuir as suas roupas, distribuir os alimentos que sobram, Jesus vem falar de um amor tão amplo, mas tão amplo, que pede para amar os vossos inimigos, fazei bem por aqueles que perseguem e caluniam, né? Colocai o amor acima da própria vida, acima dos pais, acima dos filhos, acima do qualquer grau de parentesco. O amor acima de tudo, inclusive acima da própria vida, porque você, em nome do amor, é melhor continuar no amor e ser mártir. Então, ele vem até com a proposta de que, se for necessário, que se vá para o martírio, mas que se não se deixe esse maior estatuto ou maior lei que existe, que é o amor. Então, por isso que João está muito aquém. Mas repare que já é um caminho: ser generoso, ser honesto, não ser violento, não dar falso testemunho, já é um caminho para se aceitar esse amor. Mas um caminho, convenhamos, ao ponto de se amar os inimigos, fazer bem aquele que te persegue e calunia, ir para a cruz e perdoar, há uma distância. Por isso que João diz: eu ainda não tenho nem condição de tirar as sandálias dos seus pés, eu mergulho na água. E por que ele mergulhava na água? Vamos lá, o batismo, né? A palavra batismo quer dizer mergulhar na água. Era um símbolo que ele usou numa pedagogia muito interessante, num exemplo bastante claro, porque ele pregava no deserto, lá além de Jordão, e nós estivemos lá visitando, é muito deserto, é muito quente, e as pessoas vinham caminhando das cidades, das aldeias e das regiões mais distantes, todos se aproximavam desse centro, desse foco de transição luminosa que foi João Evangelista. E como vinham caminhando naquele calor, naquele deserto, chegavam sujos, né? Chegavam com poeira, chegavam suados. E João então dava essa mensagem: olha, vamos ser honestos, vamos ser generosos, não vamos dar falso testemunho. Então, quando ele dava essa mensagem, todo mundo ficava: mas como é que é isso, né? Começar a colocar a lei em prática. Porque repare que a lei de Moisés só dizia assim: não roubar. Então a pessoa só deixava de fazer. Não matar. Então só deixava de fazer. Não cobiçar a mulher do outro. Só deixava de fazer. João já está mandando fazer alguma coisa. João já está mandando fazer uma coisa. Quando Moisés mandava, então, para você seguir Deus, vai fazer o seu sacrifício no templo. Vai lá e sacrifica uma pombinha. Vai lá e leva azeite como doação no templo. Vai e leva farinha como doação no templo. Vai e faz um sacrifício de uma ovelha no templo. Agora, João está pedindo para você se sacrificar. E o sacrifício é ser generoso. Está sobrando coisa na tua casa, dê para aquele que não tem. Não seja mentiroso, não seja violento, não cobre além do justo. Então era algo em que você passava a fazer um determinado sacrifício. E ele então dá um exemplo: olha, está vendo? Você não chegou aqui sujo, suado, cansado, cheio de poeira pela estrada? Vem cá, entra aqui no rio.
Aí a pessoa entrava no Rio Jordão, que nós estivemos lá também visitando, a pessoa entrava no rio, ó, tá vendo? Não está mais fresco, não está limpo, a poeira não saiu, né? Os cabelos não ficaram mais macios, aí agarrados com esse suor, tomado de poeira, né? Isso não foi embora. Assim, então, uma imagem. A mente também, ela fica com essa crosta suja quando a pessoa é violenta, quando a pessoa não distribui aquilo que sobra na sua casa, quando ela é mentirosa, quando ela cobra além do necessário, quando ela tem usura, né? Então a mente fica com essa crosta. Então a mente também fica suja. É necessário lavar a mente. E como a gente mergulha no rio e lava o corpo, a gente também, fazendo essas práticas de distribuir aquilo que sobra, sendo honesto, não sendo mentiroso, a mente também vai lavar. Por isso que ele fala metanoia. Olha que bacana. A palavra que nos textos falam em arrependei-vos, que ele dizia, a palavra no original é metanoia, metanoia. Meta é transformação, noia é mente. Então, transformação da mente, transforme a tua mente, da mente embotada, grossa, pesada, egoísta, mentirosa, violenta, passa a ter uma mente como se fosse lavada, transformada, uma mente generosa, honesta, sincera. Essa é a mensagem de João. E ele falava isso com muita determinação. Mas ele dizia, virá um outro que vai dar prosseguimento a esse trabalho. Primeiro vamos fazer essa limpeza mental. Primeiro vamos fazer essa transformação da mente. Vamos começar a ser generoso, vamos começar a ser honesto, vamos deixar a mentira de lado, porque virá um outro que vai apresentar uma mensagem muito maior, que vai acenar com a mensagem do amor, o amor incondicional, até mesmo para os inimigos, e que vai dar o maior estatuto para vivermos, que é o estatuto do amor, que é o estatuto do cidadão cósmico, filho de Deus. Temos que nos preparar. Então ele anunciava esse outro, até que um dia Jesus foi lá e ele anuncia Jesus. Ele aponta então para o mestre e diz, eis ali aquele que eu indico, eis ali o Cordeiro de Deus, eis o Messias, eis o enviado. A expressão Cordeiro de Deus é como falavam os textos antigos, os Salmos, Isaías, outros, né? Em que o próprio Messias seria um cordeiro obediente às leis divinas, ao grande pastor que é Deus, alguém que é obediente à mensagem divina. Ele mesmo vai dizer isso no Getsemane, no Monte das Oliveiras, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, eu quero ser um cordeiro e você o pastor, quero que você me guie, sempre colocar Deus o Pai como o nosso guia, o guia maior, que é o estatuto divino, que é o amor, cumprir sempre a mensagem divina, que é o amor. Então João aponta a Jesus, e os próprios discípulos de João, dois, por exemplo, André e João o evangelista, André, irmão de Pedro, João o evangelista, largam João o Batista e vão seguir Jesus. Mas João continua com o seu trabalho, e Jesus começa o dele, inclusive com a presença desses ex-colaboradores de João o Batista, que é João o evangelista, de André. João vai trazer o seu irmão Tiago, André vai trazer o seu outro irmão, que é Pedro. Jesus vai constituir um grupo e também vai pregar. E João continua também a sua pregação, até que um dia João vai ser preso, e aí vai ser degolado, como nós conhecemos a história. E ele então continua então a sua missão até ser preso. E aqueles que continuam seguindo João, os seus discípulos, que não deixam João para seguir Jesus, independente de João ter apontado Jesus como novo caminho, eles continuam com João e formam aquela ideia de partido. Não, eu não quero te deixar, eu acho você melhor que ele, você que tem direito, quem inventou o batismo foi você, ou Jesus, através dos apóstolos do seu grupo, também está batizando, com que direito ele faz? Quer dizer, começa a criar isso que a gente chama de espírito de partido, espírito de corpo, coisas voltadas para a emoção, os apegos, as divergências. Apesar de João já ter dito, poxa,
sigam a ele, eis e o Cordeiro de Deus, eu não tenho condição de tirar as sandálias dos seus pés, João continua o seu trabalho, é natural, ninguém para. Até você vir a deixar o planeta, né, pelo processo da desencarnação, ele ia continuar com o trabalho dele, só que ele continua com o grupo. E o grupo começa a não se sentir confortável diante do outro grupo que estava cada vez aumentando, e a popularidade de Jesus já começou a ficar maior do que a de João, e então essa ciumeira acontece. Até que então alguns discípulos se aproximaram de João e interrogaram com mais veemência: vem cá, como é que é isso mesmo? Pode uma coisa dessa? Pode esse outro, com que direito esse outro está fazendo esse tipo de pregação, e batismo também, etc. João então pega 2 deles. Eu já expliquei que 2 no judaísmo significa testemunha. Um testemunho só era válido na justiça com 2 testemunhas. Para alguém ser condenado, ou então alguém ser considerado verdadeiro, precisava de 2 testemunhas. Reparem que Jesus, para ser condenado, lá na casa de Caifás, o sumo sacerdote, arrumaram testemunhas, inclusive falsas, para poder ter no mínimo 2, porque 2 era a condição para que um testemunho fosse verdadeiro. Quando 2 pessoas davam um determinado testemunho, aquele testemunho era considerado. Então João, o que faz? Pega do seu grupo, que tinha mais do que 2, né? Pega do seu grupo, escolhe 2 para dar essa ideia de testemunho e manda ir lá, vão lá. Esses 2 serão representantes do nosso grupo para indagar de Jesus. Aí nós vimos na lição passada que Jesus então fez curas, né, para paralítico, para leprosos, fez surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar, e o evangelho pregado, mortos ressuscitarem, o evangelho pregado aos pobres, né, aos aflitos, aos perseguidos, a mensagem do consolo. Então eles assistiram isso tudo. E aí quando eles perguntam a Jesus se Jesus era mesmo o indicado, Jesus diz: vai lá e diga a João que não só vocês viram isso, mas estão vendo também que a mensagem está sendo divulgada. Que mensagem? O evangelho, a boa nova. Para ser boa nova, não pode ser aquela mensagem do Velho Testamento, nem aquela de transição que João fazia, do ser de honesto, do ser generoso, do não dar falso testemunho, não cobrar além do justo. Mas o evangelho está sendo pregado, quer dizer, a palavra evangelho é a boa nova está sendo pregada, e se é nova, tinha de ser uma mensagem nova, que é o amor. Então diga que agora o amor está sendo pregado, e as pessoas estão recebendo esse novo estatuto que não conheciam, que é o estatuto divino, que é o estatuto cósmico, que é o amor. Um amor de tal forma que não faz distinção de pessoa, não faz distinção de credo, não faz distinção de raça, nem para pecador, nem para quem é santo, ama a todos indistintamente. O maior exemplo lá, dado por Jesus, está na parábola do samaritano, em que o bom samaritano vai cuidar do homem que foi assaltado, espancado e caiu na estrada. Ninguém sabe quem é esse homem. Se ele era alto, se ele era baixo, feio, bonito, estrangeiro, se ele seguia a religião, se ele era honesto, se ele era bom, se ele era mau, não importa. É o que está caído, é o que precisa da tua ajuda, é o teu próximo. Jesus vai dizer então que o amor tem que ser amar ao próximo. Quem é o próximo? O mais próximo. Quem você encontrar, que você leve a ele o amor na sua máxima extensão. E assim não só é o próximo como ser humano, mas o próximo também cuidando da natureza. Para com o rio é o teu próximo, o mar é o teu próximo, a vegetação, a flora é o teu próximo, a fauna é o teu próximo. Quem estiver na sua frente é o teu próximo. Cuide bem, porque faz parte da criação divina, é criação divina. E logo, então, como está lá no Pai Nosso que nos ensinou, santificado seja o vosso nome, amado, respeitado seja todo o teu nome, toda a tua manifestação, toda a tua criação tem que ser amada, sem distinção. Então, mineral, vegetal, animal, homem,
os anjos, tudo sendo da criação divina tem que ser amado, respeitado, consagrado, porque é obra do amor. A criação foi feita num ato de amor por aquele que é amor. Muito bem. Então um dia Jesus vai lá e fala para eles. Fala para João e fala para o grupo de vocês, né? Eles nesse sentido, né? Fala para João e para o grupo. Diga que esta nova mensagem, que é o amor, está sendo anunciada. Aquilo que ele dizia que não tinha condição nem de tirar as sandálias, porque não tinha condição de anunciar, porque não tinha força para anunciar, agora está sendo anunciado. Um amor incondicional. Muito bem. E aí quando eles partem, Jesus então fala para a multidão. Que multidão? Aquele grupo que seguia Jesus, os apóstolos e aqueles outros que estavam ali e que Jesus curava, né? Que Jesus pregava. Então Jesus vai explicar para eles quem é João. E muitos deles, e dada a fama que João teve, muitos passaram pelo batismo também de João. Então Jesus falava de alguém muito conhecido, podemos dizer que muito divulgou a mensagem, então bem conhecido de todos. A linguagem de Jesus foi para, um exemplo assim, para uma pessoa que era bem popular, bem conhecida, e que muitos ali conheceram e seguiram e passaram por aquele mergulho, por aquele batismo. Então Jesus virando para eles, diz: a quem vocês pensam que vocês foram ver no deserto? Ó, a forma que Jesus está conduzindo a frase é porque eles conheciam João, é porque eles foram até lá e passaram também por aquele mergulho. Então quem vocês pensam que vocês foram ver lá no deserto? Já que João pregava no deserto, além de Jordão. Então, quem vocês foram ver? Uma cana agitada ou sacudida pelo vento? Um caniço agitado, sacudido pelo vento? Quem vocês foram ver? Um homem vestido de luxo, que vive nos prazeres da delícia? Quem vocês foram ver? Um profeta? E aí conclui Jesus: não, vocês foram ver alguém que é mais do que um profeta. É aquele que veio no espírito de Elias. E mais que um profeta, ele dos nascidos de mulher, de todos, é ele o maior. Mas no reino de Deus, ele é o melhor, o menor. E até ele, a lei e os profetas profetizaram. A partir de agora, o evangelho está sendo pregado. E conforme que o evangelho está sendo pregado, muitos vão fazer esforço ou violência para entrar no reino dos céus. Com a nova mensagem, que só essa mensagem, que é a do evangelho, o evangelizar, a boa nova, que é o amor, é que faz realmente o diferencial para que as pessoas entrem no reino dos céus. É o único meio. Agora eu estou dando então para vocês os instrumentos, as condições, a senha para entrar no reino dos céus, que é o tal do evangelho, que é a mensagem simples, é o amor. Então vamos analisar o que Jesus falou. Primeiro, quem vocês foram ver? Um caniço sacudido pelo vento? Quer dizer, o vento sopra segundo as suas leis, a sua vontade, né? Então, às vezes vai do norte para o sul, do sul para o norte, do leste para o oeste, ou o contrário. E o caniço fica ao sabor do vento. Quem vocês foram ver? Será que vocês, quando foram lá, viram João, o homem vacilante, o homem fraco, o homem cheio de dúvida, aquele profeta que fica falando com palavras dúbias, que às vezes você tem que tirar o espírito da letra para entender, cheio de mistério, com palavras não claras, um temor para anunciar uma mensagem? Não. Com certeza não. João não era um caniço sacudido pelo vento. Ele não era alguém fraco. João era forte, João era firme, João era decidido, João era alguém seguro
na sua mensagem. E falava com determinação. Falava com determinação. Olha, se você tem coisa sobrando em casa, dê para aquele que não tem. Se você é violento, não haja com violento. Se você é mentiroso, não seja mais mentiroso. Não dê falso testemunho. Se você cobra alguma coisa de alguém, cobre o justo. Não rouba ninguém. João falava então com essa firmeza, com essa determinação. Ele não oscilava nas suas ideias. A sua missão estava bem construída, como se estivesse dizendo, ele é alguém muito experiente, ele tem uma experiência muito grande. Olha, o próprio Jesus, ele está no espírito de Elias. Ele já é aquele Elias, aquele espírito extraordinário que antes tinha sido Moisés. Então, alguém que tem uma experiência espiritual tão grande, tão forte, que pode falar assim com essa segurança. Porque esse material que ele prega não é uma coisa nova para ele. É uma síntese que ele está fazendo de tudo aquilo que foi dado no Antigo Testamento. De tudo aquilo que começou lá com Moisés. E que depois se desenvolveu entre tantos os profetas, o maior de todos os profetas, que foi Elias. Quer dizer, toda a escola dos profetas e tudo aquilo que Moisés falou estava dentro dele. Ele tem toda aquela experiência da escola profética, ele tem toda aquela experiência da lei dada por Moisés. Então o que ele prega já é substância nele, já é algo muito maduro, muito firme, muito seguro. É algo que ele teve muita experiência. Há séculos ele vem trabalhando nessa área. Há séculos que ele vem fazendo missão nessa área. Então ele é firme, ele é seguro, ele é decidido, ele não oscila. Que mais? Quem que vocês foram ver no deserto, disse Jesus? Alguém vestido de luxo e vive nas delícias? Porque esse vestir de luxo de Jesus e viver nas delícias, comer as delícias, é coisa lá da casa dos reis. Será que ele lembra o nobre? Será que ele lembra as pessoas que vivem na corte, nas casas ligadas ao rei, quer dizer, que vive na corte? Será que vocês foram ver aquela pessoa assim, elegante, de gestos finos e que come boas iguarias? Não, verdadeiramente não. Ele não é daquele espírito de corte, ele não é daquele espírito tipo nobre, refinado. Não, vocês foram ver uma pessoa que tinha uma missão e levava uma vida muito firme, muito rígida os seus princípios, né? Se vestia com pele de camelo, botava um cinto, andava com seu cajado e comia mel no deserto, levava uma vida, podemos dizer, sincera. Uma vida sincera, ele caminhando no deserto, comendo camelo, comendo gafanhoto, comendo camelo também que se come, mas comendo gafanhoto, comendo mel, vivendo uma vida no deserto. Não vivia numa vida de luxo. E por que ele fala isso? Como se ele estivesse recriminando quem vive em vida de luxo. Não, prestem atenção. Vamos prestar bem atenção, porque senão a gente esquece que Jesus frequentava a casa de pessoas que viviam em luxo. Jesus tinha seguidores ligados a Herodes. Jesus frequentava casas de fariseus. Jesus frequentava casas de publicanos, como foi o caso de Levi, Mateus, como foi o caso de Zaqueu. E lá, por exemplo, na casa de Zaqueu, que era rico, Jesus não reclama da sua riqueza, não questiona. Muito pelo contrário. Ainda diz que ele é um bem-aventurado. Aqui nós temos que entender é que Jesus estava falando com relação à profecia, à mediunidade, as coisas dos ensinamentos celestes, as mensagens divinas, a mensagem do profeta. E ali tinham muitos que estavam ouvindo Jesus, que eram, como o próprio texto aqui fala, que eram os doutores da lei, que eram os fariseus, que eram os escribas, e que muitos iam pedir emprego a Herodes. Como Herodes tinha uma corte importante, grande, com muito empregado, e queria sempre estar bem com as autoridades religiosas, porque ele estava sempre questionando a sua vida, ele estava sempre temeroso, porque a sua linhagem não era uma linhagem de rei, em que o templo sempre questionava a linhagem dele.
pelos casamentos que ele teve. Ele e os seus familiares, evidentemente, né, os seus filhos, os seus seguidores. Então Jesus está falando agora não para o Herodes Grande, que já havia desencarnado, mas o Herodes daquela época, né? Tiveram vários. Quem quiser ter uma leitura de todos os Herodes e o que eles fizeram, poderá ver no meu livro Paulo e Herodes. No livro Paulo e Herodes nós temos uma nota com as devidas explicações. Então, Herodes é uma descendência. Vários reis tiveram esse nome. O primeiro é que é chamado Herodes o Grande, que morreu quando Jesus ainda era bem pequenininho, com 3, 4 anos de idade. Bem? Então, agora, esse é o Herodes Antipas, né, que estava agora no poder. Mas voltando lá ao que nos interessa, muitos fariseus, muitos doutores, muitas autoridades religiosas, muitas autoridades do templo viviam às custas de Herodes. E para ser funcionário de Herodes, acabavam se vestindo de forma diferente, de forma luxuosa, e começar a comer comida refinada. Jesus não é contra se vestir bem e nem comer comida refinada. O que Jesus começa a questionar é se aquilo que eles faziam era sincero. Eles estavam vendendo a mensagem do tempo para sim viver bem, comer bem, se vestir bem, logo distribuir uma mensagem torcida, uma mensagem não verdadeira, uma mensagem não honesta e firme como a de João, silenciando os erros de Herodes, que João gritava no telhado, em que ele abusava da mulher do irmão dele, e que ele era violento, que ele usava o templo para o seu marketing, para continuar no poder, para viver numa vida de corrupção. E no exato momento em que você tem a responsabilidade espiritual, em que você é um doutor da lei, que você é um fariseu, que você é um escriba, no exato momento que você passa a ser funcionário de Herodes, você passa a ser funcionário daquele marketing, daquela mensagem, passa a ser capaz, passa a ser, podemos dizer, dominado, ou melhor, obediente, submisso às coisas de Herodes. Logo, o seu discurso não será verdadeiro, porque eles não vão questionar as coisas de Herodes, os erros de Herodes, no exato momento que ouviram as coisas de Herodes. E aí vai, por isso que ele fala, vive nas casas de Herodes, ou melhor, vive na corte, naquele ambiente refinado, se vestindo bem, comendo bem, e se vestiam realmente muito bem. Repare que quando Jesus foi condenado por Pilatos, e sabendo Pilatos que a jurisdição de que ele se encontrava era de Herodes, mandou Jesus para a corte, para que Herodes o julgasse, e Herodes o ridicularizou, já que ele foi mandado por Pilatos, dizendo que a sua condenação é que ele era rei dos judeus, e Herodes se sentia rei, apesar de ser temeroso, porque ele não era de linhagem realmente real. Ele então, diante daquele temor, ele debochou de Jesus, ironizou, já que Jesus não abriu a boca diante dele, já que Jesus não pactuou diante dele. E o silêncio de Jesus foi a maior condenação, não ao homem, mas a tudo aquilo que se fazia de absurdo para com o povo, e ao seu modo de tratar de forma irônica, debochada, quando ele veste Jesus de luxo da vida. Ele então veste Jesus com a roupa de luxo, para dizer, então, quem é rei não pode viver como você vive, tem que ser uma roupa de luxo. Então Jesus estava falando nesse sentido. Agora, não é que ele esteja contra você se vestir bem. Jesus até se vestia bem. Repare que na hora da crucificação, a sua veste foi sorteada, porque eles não queriam dividir ela, rasgar, porque era algo muito bom. Os soldados jogaram a sorte para ver quem ia ficar com aquela roupa. Nem Jesus é contra comer bem. Aliás, ele era chamado inclusive de glutão, porque frequentava a casa de pessoas que comiam bem, e ele não negava. E ele comia, porque não é, ele mesmo dizia, não é o que entra pela boca, é o que sai. Agora, o problema não é quando você é convidado para ir na casa de alguém que quer ir e comer bem, e se vestir de forma elegante, decente, segundo o local em que você vai. O problema é quando você vive às custas
de um dinheiro sujo, de um dinheiro roubado, e a sua mensagem já não é mais verdadeira, porque vocês têm que estar submisso àquele que te paga. Logo você está cabrestrado, podemos dizer assim, está bridado, está freado para não pregar as verdades. Então o que vocês foram ver? Um homem assim, que é capacho de Herodes, um homem dessa forma, que por causa do dinheiro, por causa da boa roupa, por causa da comida, não fala as verdades? Não, ele gritava, ele falava as verdades, incomodava Herodes, e por isso que Herodes botou ele na cadeia. E por pressão, inclusive, da mulher, que ele dizia que ele estava errado em ver com a mulher do irmão. E aí, falando essa pregação, apesar de dura e muitas vezes se excedendo na sua dureza, né, há aquela sempre passagem em que a Salomé dança a pedido da sua mãe Herodíade, encanta Herodes, e Herodes diz para ela: eu dou o meu reino para você, dou parte do meu reino se você ficar comigo. E ela então, deixando Herodes tomado pelas emoções sensuais e pela quantidade já de vinho, porque a festa ia alta, ela pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João incomodava. E João, então, preferia ficar comendo, não é que João preferisse uma comida boa e a roupa melhor do que ficar com a roupa de camelo. Ou preferia comer gafanhoto do que comer carne de cervo, como tinha lá o filé, a Salomone, como era comum naquela época nas cortes. Não, é que ele não queria ficar dependente financeiramente, ficar dependente politicamente, para a sua mensagem não ser distorcida. Então, o que Jesus está lembrando, que deve então ficar bem claro, João não é capaz. O João não é pago pela corte falsa. O João não desvirtua a sua mensagem. Ele fala o que tem que falar. Mesmo se ele precisar ficar vivendo no deserto, ficar comendo gafanhoto, comendo mel, ele prefere ficar assim do que sair do seu roteiro, sair da sua verdade. Ele não faz conchavo com o que é falso, com o que é mentiroso. Como estivesse dizendo, como os fariseus fazem, como os doutores fazem, como os escribas fazem. É isso. Tá certo? Então não é ataque à veste nem à roupa, mas é um ataque que, em nome desse luxo, em nome do conforto, você deixa de falar a verdade. E para alguém que tem a mensagem que não é sua, porque se você quer falar isso em nome da engenharia, que também não é certo, mas já é melhor, em nome da engenharia, aí você quer vender projetos para o rei ou para a corte e ganhar muito dinheiro, se vestir bem, comer bem é uma coisa. Porque em nome da administração da contabilidade, que você vai fazer isso para o rei e vai então ganhar dinheiro e vai viver bem, comer bem, tudo bem. O que está dizendo é que a mensagem não é do escriba, a mensagem não é do doutor da lei, a mensagem não é do saduceu, a mensagem não é do fariseu, a mensagem de Deus é a lei divina. A lei divina é que o povo vai beber. E aí eles estavam agora como profissionais da lei divina, e profissionais da lei divina deturpando a lei divina, não apresentando a verdade da lei divina, mentindo ou escondendo para poder comer e viver bem, numa mensagem que não é deles. Você faz isso lá em nome da engenharia, ainda vai lá. Faz isso em nome da contabilidade, vai lá. Faz isso em nome da medicina, vai lá. Mas em nome da mensagem divina, usar a mensagem divina para deturpar ela e viver no conforto, não levando aquilo que Jesus chama cego, guia de cego, vão cair no precipício. Quer dizer, deixa um povo cego, você continua cego escondendo a verdade e as pessoas vão ficar sem orientação. Foi isso que vocês foram ver no deserto? Não. Vocês foram ver um homem muito digno, um homem muito verdadeiro, um homem tão verdadeiro que prefere viver no deserto, se vestir com roupa grossa como a de camelo, prefere comer gafanhoto do que deturpar a mensagem divina. Ele anuncia o que Deus manda. Se pudesse, viveria ele muito bem. Não dá? Então, antes de qualquer conforto, mais vale a sinceridade. João era sincero. E aí, quem vocês foram ver no deserto de Jesus? Um profeta? Quer dizer, um médico. A palavra profeta é órgão. Aí, no caso, o órgão, hoje nós usamos muita psicografia, que é com a mão, a escrita. Naquela época, com poucas pessoas sabiam ler, usavam mais a psicofonia, a garganta. O órgão, no caso, era a garganta. Então, a palavra profeta é órgão. Ou melhor, o Espírito te pega pelo órgão
que é a garganta, a psicofonia, e dita uma mensagem. Quem vocês foram ver lá? Qual foi o médium que vocês foram ver? Qual a manifestação psicofônica que vocês foram assistir? Profeta sempre teve. Médium tem uns montes. Diz a conclusão do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que desde que o homem é homem, a mediunidade esteve presente. O homem é médium por natureza. Mais ou menos ostensivamente, todos somos médios. Desde que existimos. Mesmo no campo mais, na época mais primitiva, no exato momento que é o homem a mediunidade. Agora, o homem é médium por natureza. E diz Kardec que a mediunidade mais rudimentar, essa todos têm, é a da sensibilidade. É aquela que a gente fala assim, nossa, o ambiente está legal, o ambiente não está, o astral não está bom. Essa já é normal. Nossa. Mas então, desde que o homem é o homem, a mediunidade esteve presente. Então é o médium lá que você foi ver. Como tem tantos médios. Como aqui, nós vamos aqui no Brasil, né, para qualquer lado tem médium. Qualquer terreno, aqui no Regeneração tem uma porção. Na casa ali do lado tem uma porção. Na tendinha ali do lado, no centro de Umbanda ali, no centro de Candomblé. Lá em todo lugar tem alguém que lê carta, tem alguém que joga um búzio, não é isso? Tem alguém que faz mapa astral, que percebe isso, percebe aquilo, tem tal sensibilidade, tem dom hipnótico, tem dom de cura, dá passe, benzedeira, tem para tudo que é lado. Então, quem você foi ver? Que tipo de médium você foi ver? Médios tem muito de Jesus. Em verdade eu digo, ele é mais do que um médium. É mais do que um profeta. Não é só um médium. Ele é mais. Ele é aquele que foi destacado pelo alto para vir antes do Senhor, ou na face do Senhor, na mesma época do Senhor, que era no caso Jesus, ser testemunha, ser da mesma época do Senhor, para não anunciar com um texto distante, ele virá, um dia virá. Não, ele já veio na própria época para apontar mesmo, botar lá, apontar a direção, é aquele ali que é. Não é como os livros antigamente falavam, como o livro de Isaías, ele virá, ou como o livro de Malaquias, ele também. Isaías capítulo 3, versículo 1, Malaquias capítulo 3, versículo 1, Isaías capítulo 40, versículo 3, e Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Anunciando 700 anos antes, 400 anos antes, a mensagem de Jesus. Em Isaías, 700, 800 anos, Malaquias, cerca de 400 anos. Muito bem, não é isso. Ele veio na face do Senhor, ou frente a frente com o Senhor, teve com ele, conversou com ele, era parente dele. E aponta, é aquele ali. Então, ele é mais do que um profeta. Ele é aquele que dá testemunho de quem é Jesus. E mais, a sua missão é mais do que um médium. Médium a gente sempre teve, uma porção de médios, sempre tivemos médios. Médios mais capacitados, que são os profetas. Não, ele é mais, ele tem uma missão, ele vem ser o precursor, ele vem fazer uma síntese de todo o Velho Testamento. Preparar o terreno para entregar para Jesus. Agora vai começar uma nova fase. Ele é ponte entre o velho e o novo. Então ele é o preparador do terreno. O próprio texto fala assim de Malaquias. Ele veio preparar, veará, cuidar bem, para que a mensagem, o semeador vai sair a semear a sua semente, que a mensagem do amor possa entrar na terra fértil. E para que aquela terra fosse fértil e recebesse a nova mensagem, que é a semente do amor, era necessário que o terreno tivesse preparado. E o que é? Ser generoso, não ser violento, ser honesto, não cobrar além do justo. Preparar o terreno para receber, daí o arado está nas suas mãos, o machado está nas suas mãos para limpar, tirar as ervas na linha, preparar tudo para que o terreno esteja preparado para o Senhor. Então não é um profeta qualquer, é alguém que vem com uma missão muito específica e vem diante do Senhor para apontar, olha, não é nada assim, está longe que vai acontecer, não, está aqui, está acontecendo aqui agora, e vocês façam isso, porque ele está aqui, e vocês já, com esse terreno preparado, aqui e agora vocês já vão poder receber a mensagem dele. O reino de Deus está próximo, ele está aqui e já vai dar as bases do reino de Deus.
E aí Jesus fala, mas por que isso? Por que ele é assim, tão extraordinário? Ele é mais do que um profeta. Em verdade eu vos digo, ele é o próprio Elias. Ele é aquele grande profeta que vem de novo. Mas dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos. Lá no reino dos Deus, ele é o menor. Porque ainda está faltando aquela chave para entrar no reino de Deus que se chama amor. Essa é a missão que Jesus ia trazer. Por isso que é menor. Quem não tem um amor pode já estar na fronteira, mas ainda não é, podemos dizer, cidadão, ou que tem o estatuto cósmico que se chama amor. É nesse sentido, menor ainda nesse sentido. Quer dizer, perto daquilo que eu vou trazer. Os vivenciadores do amor, que João não vivenciava, tanto que João apontava o dedo para Herodes, para Herodias, que eles estavam pecando, e Jesus diz, vai, não peques mais, perdoa 70 vezes 7, isso João não fez. Tá certo? Ainda não tinha essa força, por isso que é o menor, porque falta essa mensagem que é do amor. Chico Xavier nos lembra bem isso, que em João ficava faltando isso, mas é necessário se entender que ele fazia essa ponte para o outro trazer a boa nova. A boa nova, que o amor é que não era função de João. Por isso que de todos os homens que ninguém amava, amar os inimigos, fazer bem aqueles que perseguem a calúnia, essa era a novidade. E João também não fazia, mas de todos os homens que vieram aqui, o maior era ele. Já mandando ser generoso, já mandando ser honesto, já mandando ser sincero, já mandando não cobrar além do justo. Ele era o maior. E diz Jesus, então, o seguinte, que até João, a lei e os profetas profetizaram. A partir de João, ou depois de João, o Evangelho começa a ser pregado. E aqueles que recebem a mensagem do Evangelho vão fazer força, ou violência, ou esforço para entrar no reino de Deus. Vamos explicar isso. A lei e os profetas profetizaram até João. A lei é a Torá, é o Pentateuco mosaico. É a lei dada por Moisés. Os profetas, é toda a escola de todos os profetas, o maior de todos era Elias. Até aí, e isso está consubstanciado em João Batista, porque ele é Moisés, ele é Elias. Até João, nós temos a lei de Moisés. Até João, nós temos a mensagem dos profetas. A partir de João para frente, o que nós temos é o Evangelho, a boa nova, a pregação, que lá no texto está, a evangelização é feita. Então, de João para cá, já não é mais a lei nem o profetismo. De João para cá começa o Evangelho. E o Evangelho fala do amor. A lei é, primeiro mandamento, grande, amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amai o próximo a ti mesmo. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então agora vem a mensagem do amor. E agora esse amor é dado para as pessoas. Antes foi dada a lei, depois foi dado o profetismo, depois veio João que fez uma síntese da lei e do profetismo. Agora está sendo dado o Evangelho. E as pessoas recebem o Evangelho. E agora com o Evangelho ela pode entrar no reino de Deus. Só que ela, para entrar no reino de Deus, depois que ela recebe a mensagem do Evangelho, ela tem que fazer um esforço. O Evangelho, essas pessoas para entrar no reino de Deus têm que fazer um esforço violento. Tem que ser violento, como diz o texto, tem que usar muita violência, fazer muita violência a si mesmo, para poder entrar no reino de Deus. Vamos lá. Então, a chave para se entrar no reino de Deus é o amor. E por que o amor é tão difícil? As pessoas precisam fazer uma violência a si mesmo, tem que ter uma violência, uma força, uma garra enorme para poder entrar no reino de Deus. Porque não é fácil o amor. Não é. Agora que vem a explicação, então, correta. Por que essa violência? Existem os dois princípios básicos da vida que nos conduziram até aqui. A gula, o comer, para a sobrevivência individual. E o sexo, para a sobrevivência da espécie.
E a pessoa come para sobreviver individualmente. E faz sexo para se multiplicar e sobreviver em termos de espécie. E a luta para a sobrevivência não é fácil. Diz Darwin que o homem, o vencedor, é aquele que faz mais, que é o mais forte, que é aquele cumpridor disso. E como às vezes tem pouco alimento, ele mata para poder sobreviver. É o que faz o animal. O animal mata o outro animal, o predador, para ele poder sobreviver. E o ser humano, no início da sua evolução também. Se você é de um grupo, o outro do grupo, não se tinha leis estabelecidas, não se tinha nem os mandamentos para respeitar pai, mãe, então cada um queria cuidar de si. Quando você tinha lá uma plantação, você tinha um gado, o outro ia lá e tomava de você. E agia com violência. Ele roubava o seu gado, roubava a tua mulher, roubava teus filhos para escravizar, tomava a tua casa, te matava. E venceu essa luta o mais forte. Diz Darwin que na luta pela sobrevivência o mais forte venceu. Até que chegou um processo de maturidade. Nesse intervalo veio a lei, uma lei dada na Babilônia, que é do dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então, foi um primeiro passo. Pelo menos vamos começar a botar ordem na casa. Quem arrancar um olho, perde um olho. Quem arrancar uma mão, perde uma mão. Quem arrancar uma vida, perde uma vida. Foi os primeiros rudimentos de civilização. Depois já veio Moisés, já um processo mais evoluído, já dizendo, não roubar, porque a tendência da pessoa era roubar. Não matar, porque a tendência era matar. Deixa o sábado para Deus, porque a tendência era extrapolar, era trabalhar sempre, lucrar, ganhar, e não tinha nem o tempo para pensar em Deus. Não roubar a mulher do próximo, e a tendência é roubar a mulher do próximo. Honrar pai e mãe, porque a pessoa não dava nada para pai e mãe, cada um queria saber de si. Então, com isso as coisas vão ficando mais organizadas, até que vem João, e João fala, ser generoso, tiver sobrando coisa em casa, em termos de roupa e comida, dê para aquele que não tem. Se você vende alguma coisa, não cobre além do justo, seja honesto, não seja mentiroso, não dê falso testemunho, não seja violento. Aí já não é mais matar, é não ser violento. Não está falando só em matar. Ser violento, não pode bater nos outros, não pode explorar teu empregado, não pode maltratar teus filhos, nem tua mulher. A palavra violência, né? Já engloba muito mais coisa. Podemos dizer, ela é mais light do que o não matar, que é algo mais extremo. Então, cada vez as coisas foram ficando assim, até que vem a mensagem de Jesus, que é o amor. E o amor passa a ser contrário a muito disso. O amor, ao ponto de dizer Jesus, perdoar 70 vezes 7. Se um cara errar, perdoa. E se ele errar outra vez, perdoa. E se ele errar mais uma vez, perdoa. E se ele bater na tua face, dê a outra. Vai. E se ele te pedir emprestado e te pagar? Ótimo, deixa ele ir. E se ele mandar tu carregar um peso? Tu carrega. E se ele mandar tu dar 1000 passos? Tu dê 2000. E se ele for teu inimigo e falar mal de você? Amar os vossos inimigos. Fazer bem aquele que te persegue e calunia. E se ele quiser te matar? Deixa ele te matar, só vai matar o teu corpo. E se ele te botar na cruz? Perdoa. Ora, isso é uma violência tremenda a todos esses princípios da evolução. Vence o mais forte, vence o mais poderoso, vence aquele que domina mais, vence o mais esperto. Agora a mensagem é outra. Por isso, e diz Jesus, agora, até João foi a lei, até João os profetas. Depois veio João e trouxe a metanoia, a mudança rudimental. Agora o evangelho está sendo pregado. Síntese do evangelho é o amor. E com este amor, você tem a senha para entrar no reino de Deus. Mas como que você faz para entrar no reino de Deus? Tem que fazer uma violência a si mesmo. Nós não estamos acostumados a amar. Amar nesse sentido, quem faz? Dá tudo. E perdoar. E perdoar sempre. E sempre perdoar. E amar o inimigo, e amar mais a Cristo e o amor do que os seus pais, do que os seus filhos, do
que os seus parentes, do que o seu próprio corpo. Por isso que ele fala, agora tem que fazer muito esforço para se adquirir essa nova verdade, meu amor. Ser um vivenciador do amor em toda a sua extensão como ele, indo até a cruz e dizendo, Pai, perdoa-os. E independente disso, ainda dizer, continuo com vocês, não vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco, apesar da gente não querer ele. Ter esse nível é que precisa de muita violência mesmo. A maior violência que podemos fazer ao homem velho é construir pelo amor o homem novo. E o homem novo é como diz Paulo, ou como diz Pedro nas suas cartas. O homem novo é a nova criatura em Cristo. O homem novo é a nova carta, é a nova mensagem, uma mensagem completamente diferente, porque é uma mensagem escrita em toda a sua vida, em todo o seu destino, na nova mensagem que é a do amor. Muita paz.